Olá, seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil, aqui nessa temporada especial sobre as 3 mensagens angélicas. Nós estamos na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, com os nossos amigos aqui estudando a Bíblia juntos. Aqui em Dallas também tem gente que assiste a Novo Tempo, tem inclusive Anjos da Esperança aqui. E nessa temporada especial, nós estamos descobrindo cada um dos detalhes das 3 mensagens angélicas. Nós já passamos pela primeira, já passamos pela segunda, estamos agora na parte final da 3ª mensagem angélica. Só temos mais esse programa e o próximo, e nós conseguiremos cobrir todos os tópicos das 3 mensagens angélicas. E é muito legal você estudar a Bíblia e descobrir que Deus tem recados que foram escritos há 2000 anos para você hoje, aí na sua casa. E é por isso que a gente estuda a Bíblia com tanto carinho, com tanta atenção, sempre pedindo a presença do Espírito Santo. Amigos, não dá nem para dizer, mas sejam bem-vindos, né? Porque nós somos de casa já, estamos aí há 12 semanas juntos, nessa jornada pelas 3 mensagens angélicas, e o nosso tema de hoje é o inferno. E eu vou fazer o seguinte, nós vamos orar agora para a gente começar a estudar a Bíblia, mas eu vou fazer o seguinte, para não deixar isso para o último programa, eu vou dar o espaço agora para 2 de vocês, mandar um abraço para alguém do Brasil que você queira mandar um abraço aí, se você quiser, e no programa seguinte, aí eu deixo os outros fazerem isso, para depois as famílias não ficarem dizendo que vocês passaram 13 semanas na TV e não mandaram um abraço para ninguém, tá bom? Então vamos orar e depois eu dou espaço aí para 2 ou 3. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela alegria que nós temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco, nos ajudando. Pedimos a iluminação do Santo Espírito para que nós possamos entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer o seguinte, vou deixar hoje o Felipe e a Larissa falarem. Pega o microfone de vocês, manda um abraço para alguém que vocês quiserem aí no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Fique à vontade. Eu queria mandar um abraço aí para minha mãe, Thelma, e para o meu pai, João, né, para minha irmã Juliana e para os meus sobrinhos. Queria que Deus continuasse abençoando a vida deles. Estão lá em Recife? Estão em Recife. Tá certo. Tá mandado um abraço aí. Larissa, você quer mandar um abraço para alguém? Também para o meu pai, meu irmão, minha tia, minhas primas. Que Deus continue abençoando a todos eles. Estão lá no Brasil. Beleza. Um abraço para eles. Vocês 3, no programa que vem, a gente dá um espaço aí para vocês mandarem um abraço para alguém que vocês quiserem. E você, receba o nosso abraço aqui direto dos Estados Unidos para a sua casa, para você estudar a palavra de Deus. Vamos lá. O inferno. O inferno, ou pelo menos a ideia do inferno, é uma ideia que perpassa a história do cristianismo como um todo, né? Desde que as coisas começaram a se configurar como cristianismo, especialmente na doutrina católica, se tem a ideia desse lugar para onde as pessoas ruins vão e vão ficar lá queimando para sempre. E essa ideia pode ser uma pessoa que não estuda com atenção as 3 mensagens angélicas, pode tirar delas essa ideia. E a gente vai ver aqui na leitura que a gente faz tradicionalmente das 3 mensagens. Vamos ler as 2 primeiras, e eu tenho certeza que agora vocês já conseguem decifrar os códigos das 2 primeiras. Diz assim, Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. E aí a gente chega na 3ª mensagem. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta,
não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja que se você faz uma leitura rápida e sem considerar o contexto geral da Bíblia, você vai olhar para essa parte aqui, olha, a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. Eles não têm descanso algum nem de dia nem de noite. Né? E quando você olha para isso, né, para um fogo e enxofre, onde eles serão atormentados, logo vem à nossa mente a imagem do inferno. Essa imagem de um lugar quente, né, com enxofre, com fogo, onde a pessoa vai ficar lá sofrendo para sempre. Agora a pergunta é, existe o inferno eterno? Porque o inferno, a palavra inferno na Bíblia, ela sempre diz respeito à sepultura. Ou seja, do ponto de vista estritamente linguístico, todas as pessoas que morrem vão para o inferno. Por quê? Porque na Bíblia, inferno é sepultura. Né? O Sheol, a palavra que você pode usar lá das línguas originais. Todos vão para a sepultura. E na Bíblia, inferno é sepultura. Então, você pode dizer assim, todas as pessoas que morrem vão para o inferno? Do ponto de vista linguístico, sim. Porque inferno é sepultura na Bíblia. Mas, como há toda uma semântica diante desse nome do inferno, a gente precisa ter cuidado com essa afirmação. Será que o inferno eterno existe? Qual é a concepção tradicional do inferno? A crença tradicional diz que imediatamente após a morte, a alma desencarnada dos pecadores impenitentes desce ao inferno para sofrer o castigo de um fogo literal e eterno. Essa é a doutrina do inferno defendida pela Igreja Católica e por muitas igrejas evangélicas por aí. Ela vem junto com a doutrina do céu e, no caso dos católicos, do purgatório também. Então, a pessoa foi alguém impenitente, como diz aqui, ou seja, ela não fez penitências, ela não passou lá pelos rituais da igreja, então, quando ela morreu, ela vai direto para o inferno e a sua alma vai sofrer eternamente. Se a pessoa foi muito boa, quando ela morreu, ela vai direto para o céu e ela já está lá, vai ficar eternamente. E se ela foi mais ou menos, ela vai para o purgatório pagar ali por algum tempo seus pecados. O poeta romano Vigílio, que viveu ali entre o ano 70 e o ano 19 a.C., já falava dessa ideia de inferno. Veja que ela não é uma ideia cristã. Antes do cristianismo existir, já existia essa ideia ali entre os romanos. Numa poesia dele ele diz, e agora, gritos enfurecidos e lúgubres, lamentos, e guinchos de bebês avolumam o macabro coral. Aqui se senta em vestes ensanguentadas a fúria dia e noite a vigiar os portais do inferno. Então veja que imagem horripilante, né? Uma imagem de um lugar onde bebês ficam sofrendo para sempre, sentindo dor sem parar para sempre. Veja, essa imagem já não combina com o caráter de Deus. Porque isso seria extremamente injusto. Uma vida de alguém que viveu 90 anos. Uma vida de 90 anos de pecado e a conta vai ser cobrada numa eternidade de sofrimento. Mas isso seria, na lógica, isso já seria injusto. Alguém que viveu 20 anos em pecado vai pagar a eternidade em sofrimento. Então, do ponto de vista do caráter de Deus, isso já é complicado. Porque como um Deus de amor vai deixar uma das suas criaturas sofrendo para sempre? A Bíblia diz que nem Satanás e seus anjos vão sofrer para sempre. Eles serão destruídos no lago de fogo e enxofre, segundo o Apocalipse capítulo 20 e 21. Então, primeiro ponto, isso não combina com o caráter de Deus. Segundo ponto, imagine o sofrimento de uma mãe piedosa que foi para o céu e sabe que o seu filho, que não foi piedoso, está sofrendo para sempre no inferno.
que tipo de céu seria esse que Deus proporcionaria para os seus filhos, onde uma mãe sabe que o seu filho está sofrendo para sempre num outro lugar. Então, é complicada a ideia de inferno de diversos prismas, né? Diversos aspectos. A gente teve essa ideia muito fixada pela literatura, né? Lá no século XIV, o escritor Dante Alighieri escreveu esses 3 livros, né? Que juntos são chamados de A Divina Comédia. A Divina Comédia é dividida em 3 partes, 3 livros, que é o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Então, na Divina Comédia, o Dante descreve esse sofrimento do inferno, o que aconteceria no Purgatório e o que aconteceria no Paraíso. Exatamente, tem lá os 9 círculos, né, e tal. É uma descrição bem detalhada que ele faz, só que essa descrição detalhada que o Dante faz é toda baseada na cultura na qual ele vivia, né? O século XIV é um século em que a cultura católica, né, os ensinos católicos ainda estão muito fortes. E vocês sabem que durante a Idade Média, o acesso à Bíblia era restrito. Apenas alguns clérigos, nem eram todos, apenas alguns clérigos católicos tinham acesso à Bíblia. A maior parte da população não tinha acesso à Bíblia. Esse acesso de todas as pessoas da Bíblia vai vir já com John Wesley, depois os reformadores, que a Bíblia começa a ser divulgada, né? Especialmente a partir da invenção da imprensa com Gutenberg, quando ele vai imprimir Bíblias e vai distribuir para a população. Então, a Bíblia começa a ficar mais difundida. Mas, até então, o que a igreja falava era o que era certo. O que a igreja falava era a lei. E se um padre dissesse, você vai para o inferno, a pessoa nem questionaria, né? Hã? Pode falar aí também. Inclusão de livros, né, pela parte da Igreja Católica. Sim, eles incluíam e tiravam livros, né? No caso da Bíblia, eles colocaram aqueles que a gente chama de livros apócrifos, que seriam os livros que não são inspirados, não estavam no cânon original e depois foram acrescentados. Muito bem. O Papa Bento XVI, que foi Papa até poucos anos atrás, né, ele ainda é o Papa emérito, está vivo, né? Ele disse assim, o inferno é um lugar em que os pecadores realmente queimam em um fogo eterno, e não apenas um símbolo religioso destinado a estimular os fiéis. O inferno realmente existe e é eterno, mesmo que ninguém mais fale sobre isso. Então está claro aqui que é uma crença católica e também de diversos movimentos religiosos protestantes. Talvez vocês conheçam esse homem, ele é o Augusto Nicodemos, é um teólogo muito respeitado no Brasil, presbiteriano, e ele disse assim, ó, o inferno não é a ausência de Deus. Não há lugar onde Deus não esteja. Ele também está presente no inferno, mas em juízo e em ira. Então, católicos acreditam nisso e protestantes acreditam nisso, porque foi um dos vinhos da Babilônia que foi oferecido para todas as suas filhas. Mas a Bíblia apoia a ideia de um inferno eterno? Antes da gente responder essa pergunta, eu quero oferecer para os meus amigos de casa esse guia de estudo da Bíblia. Você está vendo que a Bíblia tem muita coisa a ser estudada, né? Nessa temporada aqui, nós vamos passar 13 horas estudando a Bíblia. E ainda tivemos que escolher muita coisa que a gente não pôde falar, porque não tinha tempo. Então, estudar a Bíblia é algo que você vai fazendo aos poucos, com calma, tá certo? E aí você pode ter a ajuda desse guia de estudos, A Cura do Pecado. Porque aqui você tem uma mescla de profecias de Daniel e Apocalipse, ok? Que são uma forma de você entender melhor esses pontos da Bíblia. Aqui não tem explicação sobre a Bíblia inteira, logicamente, mas tem explicação sobre alguns pontos dela. E esse guia de estudo pode ser seu de graça, sem você pagar nada. Por quê? Porque os anjos da esperança já pagaram. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos no mês especial da doação.
Nós estamos fazendo uma campanha especial para que você, seus amigos, aqueles que já são anjos, aqueles que não são anjos, possam fazer essa doação, para que a gente possa continuar imprimindo materiais assim, produzindo os nossos programas. Esse é o mês especial da doação. Então, nós pedimos que você faça a sua doação especial. Aqui tem um número de WhatsApp, a partir do qual você pode entrar em contato com o Anjos. Você também pode fazer a sua doação pelo Pix, está aparecendo aqui para você. Tem diversas formas de doação, mas participe desse mês especial da doação. E a você que já é Anjo da Esperança, obrigado, tá? Porque aqui esse guia de estudos só vai para a sua casa de graça por causa dos anjos. E se você quiser o guia de estudos, é nesse endereço aqui, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou tem um WhatsApp para pedir o guia de estudos. Aquele outro era para você fazer sua doação. Esse WhatsApp que está aparecendo aqui agora é para você fazer o pedido do seu guia de estudos e ele vai para a sua casa sem custo algum. É uma forma de nós ajudarmos a você a conhecer mais a Bíblia, tá bom? Gabriel, vi que você pegou o microfone, já faço a sua pergunta aí. Pastor, uma pessoa que não conheceu a palavra de Deus, principalmente sobre a guarda do sábado, essa pessoa tem a possibilidade de se salvar e nós somos responsáveis por não levar essa mensagem a essa pessoa? Muito bem, você fez duas perguntas aí, eu vou responder uma de cada vez. Primeiro, a salvação não vem pela guarda do sábado, a salvação não vem por você respeitar pai e mãe, a salvação vem por Cristo, por aceitar a Cristo. Bem, esse é um ponto. Um outro ponto é, uma pessoa salva, ela demonstra a sua salvação e a sua gratidão ao se submeter às ordens de Deus. Então, todo mundo que teve tempo de conhecer a palavra de Deus e aí se rebelou contra a palavra de Deus, essa pessoa está se rebelando contra o próprio Cristo. Mas no caso que você descreveu aí, é uma pessoa que não teve condições de conhecer a palavra. Essa pessoa tem todas as possibilidades de ser salva. Vou te dar um exemplo bíblico. Lembra de Jesus na cruz? Tinha 2 ladrões do lado dele, né? Um dos ladrões disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem não teve tempo de guardar o sábado, de não roubar mais, aquele homem não teve tempo de ir para a sinagoga, ele era um ladrão que estava sendo condenado ali. A única coisa que ele teve tempo foi de pedir misericórdia a Deus no último momento da sua vida, que foi que Jesus disse para ele, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, assim, uma pessoa que, dentro do que ela conhecia da palavra de Deus, dentro do que ela conhecia de Deus, ela foi sincera e se entregou, ela pode ser salva sim. Um outro ponto, se nós conhecemos a palavra de Deus, uma das missões que Deus nos dá é levar essa palavra para outras pessoas. Mateus, capítulo 28, deixa eu procurar aqui para não te dar referência errada. Mateus, capítulo 28, no versículo 19. Jesus falou assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, sempre que nós tivermos oportunidade, nós devemos falar do amor de Deus para os outros. Né? Vocês aprenderam muitas coisas aqui. Então, quando vocês tiverem oportunidade, falem para outras pessoas. É a nossa missão enquanto filhos de Deus. Ok? Se nós tivermos oportunidade, falemos, sempre que for possível. Mas eu acho que o ponto principal é aquele primeiro lá que você falou. Qualquer pessoa tem possibilidade de salvação. E ela só vai ser cobrada pelo que ela conhece. Se ela nunca ouviu a mensagem do sábado, então ela não vai ser cobrada pelo sábado. Se ela nunca ouviu a mensagem sobre a imortalidade da alma, mas ela aceitou Jesus sem conhecer essa mensagem, ela pode ser salva. Porque a salvação vem de Cristo. E é medida a partir do conhecimento que você tem, não do que você não tem. Entende? Muito bem, a Bíblia apoia a ideia de um inferno eterno? Vamos lá. A gente tem que começar a responder essa pergunta a partir do estado do homem na morte. Nós gastamos um tempo grande aqui quando a gente estava falando do vinho da Babilônia, falando da questão da imortalidade da alma, mas vale a pena a gente falar de novo aqui, até porque pode ser que alguém esteja me assistindo de casa pela primeira vez.
e está interessada nessa questão do inferno. Então, para a gente entender o inferno, nós temos que entender primeiro o que acontece com alguém quando morre, ok? Vamos lá. O que acontece com alguém quando morre? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 dizem assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, o que acontece com alguém que morre? Essa pessoa fica inconsciente. Inconsciente. Essa pessoa não ama mais, não odeia mais, não inveja mais, não sofre mais. Ela não tem nenhum tipo de lembrança. Não tem nenhum tipo de lembrança. E eu sempre gosto de ficar imaginando hipóteses de como seria se essa questão da vida após a morte fosse verdadeira. Imagine, você morre e você vai para o céu. Você é uma pessoa boa, certo? Você é uma pessoa boa, você vai para o céu. E do céu você consegue ver a terra e todo o sofrimento pelo qual sua família está passando na terra. Esse céu não seria tão gostoso ao ficar vendo seus parentes aqui sofrendo. Então não tem sentido lógico isso. Quem morre não tem nenhum tipo de sentimento, muito menos dor. Quem morre não sofre de nada, nem se alegra por nada, porque os mortos nada sabem. Gente, isso aqui está muito claro. Os mortos nada sabem. Vamos para outro texto aqui. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Pergunta para você aqui. Você acha que alguém que fosse para o céu, depois que morreu, né, foi para o céu, encontrou com Jesus, ele ia deixar de louvar a Deus? Se a gente aqui na terra, pecador, miseráveis, a gente louva o nome de Deus, imagine alguém que encontrasse pessoalmente com Jesus no céu. Só que aqui a Bíblia está dizendo que os mortos não louvam o Senhor. De duas, uma. Ou esse morto que foi para o céu é muito ingrato, ou não tem morto no céu coisa nenhuma. Os mortos não louvam o Senhor. Amigos, não existe saída da terra para lugar nenhum do universo quando a pessoa morre. Quando é que isso vai acontecer? Por ocasião das ressurreições. Então, a doutrina de um inferno eterno, ela se choca frontalmente com textos como esses dois que nós acabamos de ler. Ora, se os mortos não sabem de nada, se os mortos não louvam ao Senhor, como é que alguém vai morrer e vai para algum lugar, sofrer ou ficar no céu? Então, não tem sentido bíblico para isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 16 a 18, dizem assim: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Qual é a solução para a morte? A solução para a morte chama-se ressurreição. Ressurreição. E Paulo é muito claro aqui, olha. O próprio Cristo ressuscitou. Amigos, se a doutrina de quem morre e morreu fazendo o bem vai para o céu fosse verdadeira, para onde é que vocês acham que Jesus teria ido quando ele morreu? Jesus era Deus. Ele não teria ido para o céu? 3 dias depois que ele morreu, ressuscitou, Maria tentou abraçá-lo e ele disse o quê? Não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Então, 3 dias depois que Jesus tinha ressuscitado, ou tinha morrido, 3 dias depois ele ressuscitou, ele não tinha ido ainda para o céu. Ora, se o próprio Jesus morreu e ficou na tumba, por que os pecadores morreriam e iam para o céu? Ou iriam para o inferno? Não combina com o texto bíblico. É uma coisa que as pessoas colocam de maneira forçada ou interpretando mal alguns textos que nós vamos ver mais para frente. O próprio Jesus nos deu o exemplo e ele ressuscitou.
Se você olhar em Mateus 28, fala de um Jesus ressuscitado. Se você olhar João capítulo 20 e 21, fala de um Jesus ressuscitado. Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e esse eu quero ler com vocês. Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, dos versículos 1 ao 11. Veja o que como Lucas, que é o autor de Atos aqui, descreve aquele momento logo depois da ascensão de Cristo, da ressurreição de Cristo. Eu vou ler para você aqui, acompanhe comigo, aí de casa também, Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11, diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E olha aqui para mim, não era um espírito de Jesus, não era uma alma, não era uma coisa imaterial. Aqui está dizendo, ele estava vivo. Continue no versículo 3. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas quando eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então aqui está o relato de Jesus ressuscitado, falando com as pessoas, tocando nas pessoas. As pessoas comiam com Jesus. Ele comia, era um corpo humano, ok? Então aqui a gente só começa a ver as evidências de que o inferno eterno não combina com o que a Bíblia ensina. Mas a gente volta já já com mais textos bíblicos. Até lá. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu estou aqui em minhas mãos com o Guia de Estudos A Cura do Pecado. Esse Guia de Estudos foi lançado há não muitos meses aqui pela Novo Tempo, mas ele está à sua disposição agora. Você pode pedir esse Guia de Estudos da Bíblia por 2 formas ou 3 pelo menos, e ele vai para a sua casa sem custo algum. Ele vai para a sua casa sem custo, sem você pagar nada, nem taxa de postagem, nem frete, nem nada, porque os Anjos da Esperança já pagaram esse material para você. Aliás, esse mês é um mês de doação especial no Anjos da Esperança. E se você já é um anjo, faz sua doação extra, ou se você não é um anjo, faz a sua doação, para que a gente possa continuar mantendo os programas no ar e também enviando esses guias de estudo. E esse aqui, A Cura do Pecado, pode ser seu, basta você pedir. Você pode pedir pelo site novotempo.com/escola bíblica. Esse está aparecendo aqui, novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é esse número que está aparecendo. Você vai receber as instruções para fazer o seu cadastro. Ou você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Pede, a gente vai mandar
para a sua casa. Mas vamos continuar aqui com o nosso estudo a respeito do inferno. Portanto, a gente descobriu ou relembrou que não existe consciência após a morte. E, amigos, essa constatação que nós fizemos aqui na Bíblia de que não existe consciência após a morte já seria suficiente para a gente concluir que a ideia de um inferno eterno não é viável biblicamente. Mas a gente precisa ir mais fundo um pouquinho para tentar desfazer talvez alguma dúvida que ainda haja na sua cabeça ou na cabeça dos nossos telespectadores. Isaías 66, 24 diz assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Por que eu coloquei esse verso aqui? Porque a gente precisa entender o que a Bíblia quer dizer quando ela fala algumas expressões como nunca, para sempre, jamais se apagará. Quando a Bíblia usa essas expressões, ela está falando dos efeitos daquela ação. Por exemplo, aqui Isaías está falando sobre homens que prevaricaram contra Deus e que morreriam, tá? E o verme que comeria esses homens, porque era comum na antiguidade, quando você morria, especialmente num contexto de guerra, não enterrarem o seu corpo, porque era uma forma também de punição para aquela pessoa que morreu. Então elas eram comidas pelos vermes, enfim, para todo mundo ver. Então diz aqui, o verme nunca morrerá. Ou, se essa pessoa seria queimada, o fogo nunca se apagará. Agora deixa eu perguntar para você, se você for lá no Oriente Médio, nessa região onde Isaías profetizou, você ainda vai encontrar o verme que comeu aquelas pessoas que morreram? Não está mais lá. O fogo que queimou aquelas pessoas está lá? Não está. Aqui nós vemos uma primeira evidência de que em algumas expressões da Bíblia, o para sempre é enquanto dura os efeitos daquilo que foi falado. É como os apaixonados falavam antigamente, né, que o amor seja, como é que diz? Que dure, que seja para sempre enquanto dure, não é isso? Seja eterno enquanto dure. Né? É mais ou menos essa ideia quando a gente fala de para sempre em algumas partes da Bíblia. É um efeito, é para sempre enquanto dura o seu efeito. Vamos tentar ver isso em outros textos, tá? A descrição de Isaías está inspirada em um episódio anterior. Isaías 37, 36 diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Então, aquela descrição de Isaías 66, Isaías está pensando nesse texto aqui, nesse episódio. Os assírios tentaram atacar o povo de Deus, Deus deu o castigo para eles e morreram naquele dia 185.000. Aí Isaías diz sobre aqueles cadáveres que o verme nunca morrerá e o fogo nunca se apagará. Mas aqueles cadáveres não estão mais lá. Mas o efeito da morte deles é eterno. Por isso que ele fala para sempre, jamais se apagará. Então, quando a Bíblia diz que a Bíblia usa a expressão fogo inextinguível para designar a destruição total. Deixa eu tentar explicar isso de maneira mais clara, tá bom? Daqui a pouco. Deixa eu ler esse outro texto aqui, porque eu vou trazer uma imagem e a gente vai ver o exemplo que eu ia dar. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 20, versículos 47 e 48, dizem assim: e dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi e não se apagará. E veja que se a gente não entende que a expressão de Deus é uma eternidade como duração do efeito, a gente tem um problema aqui. Porque Deus primeiro promete que ele vai acender um fogo que vai consumir todas as árvores verdes e secas. E depois aqui diz que não vai se apagar. Mas espera aí. Se consumir todas as árvores,
o fogo se apaga, porque não tem mais combustível. Então perceba que quando Deus diz que esse fogo não se apagará, ele está falando dos efeitos que esse fogo terá. Porque aquelas árvores que foram consumidas, elas nunca mais existirão. Rafael, pode perguntar. Esse é o mesmo sentido aqui de Apocalipse 20, verso 10, que o diabo será lançado no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. A gente vou tocar nesse ponto desse texto mais na frente, mas eu já vou pegar agora porque você falou. A gente leu na terceira mensagem angélica que a fumaça da destruição sobe pelos séculos dos séculos. Aí diz que eles serão queimados pelos séculos dos séculos. A Bíblia está falando do efeito que vai acontecer. Por quê? Porque a promessa da Bíblia, Rafael, foi muito obrigado por você perguntar isso. A promessa da Bíblia é a extinção do mal do universo. Mas se tiver um cantinho do universo em que o mal queima para sempre, o mal não foi extinto do universo. Então, o sentido de queimar para sempre, de queimar eternamente, é um sentido de que não vai existir nunca mais os efeitos. Vamos ler aqui de novo, porque eu vou já chegar num ponto que eu quero chegar para dar um exemplo para você e eu volto a tocar nesse ponto aí, Rafael. Amós capítulo 5, versículos 5 e 6. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. De novo, nós temos aqui um fogo que não se apaga, como um símbolo de uma consumação. Ou seja, aquilo que é colocado no fogo é para ser colocado para ser consumido. E quando o que é colocado no fogo é consumido, o fogo não tem mais sua função. Então, a ideia de não apagar para sempre, pelos séculos dos séculos, é uma ideia de alguma coisa que tem um efeito eterno. O efeito é eterno. Mateus 3,12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Tem sentido uma palha que nunca se consome? A expressão palha em fogo inextinguível é uma expressão que essa palha será queimada para sempre, ou nunca mais ela deixará ou ela voltará a existir. Vamos para mais um texto. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, que é o que seria tipo um capim, né? Ou tipo um capim verde, ou seco, melhor dizendo. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então, você combina Malaquias 4:1 com Mateus 3:12, você vê que esse fogo que vem para destruir os ímpios, ele é um fogo que vai consumir completamente, vai acabar, e os seus efeitos são eternos. Vamos para o Novo Testamento. Vamos tentar entender um pouco desse assunto no Novo Testamento. Mateus 25, 45 e 46 diz assim: Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aqui há uma comparação entre a vida eterna e o castigo eterno. E essa comparação, colocar de frente um com o outro, nos ajuda a entender. Se é vida eterna a prêmio dos ímpios, do prêmio dos justos, dos ímpios, né? Desculpa, vamos falar de novo. Se a vida eterna é o prêmio dos justos, o castigo dos ímpios deve ser o contrário, ou a morte eterna. Então, aqui Jesus está falando de um castigo que tem duração eterna, efeito eterno. Então, vamos lá, 4 pontos contrários ao inferno eterno que a gente conseguiu ver até agora. Primeiro,
Jesus não está definindo a natureza da vida eterna e da morte eterna, apenas mostrando que existem dois destinos. Então, nesses textos do Novo Testamento que nós vimos, Jesus não está fazendo uma teologia a respeito de como é a morte eterna. Ele está só dizendo que existem dois caminhos, o da vida e o da morte. Segundo, o fogo é chamado de eterno, mas o que é lançado nele não pode ser eterno. Isso aqui é interessante. Olha, se a gente diz que uma pessoa vai queimar eternamente, então nós estamos dizendo que essa pessoa é eterna. E a gente entra em conflito com o que Paulo diz. Paulo diz que só tem um eterno, que é Jesus, que é Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o fogo é chamado de eterno, mas o que é lançado dele não pode ser eterno. Terceiro ponto, o fogo é chamado de eterno não porque não tenha fim, mas porque consome os ímpios para sempre. E quarto, Jesus está advertindo a respeito da perdição eterna e não seu tormento eterno. E agora eu quero dar o exemplo que eu disse para vocês. Imagina que eu peguei essa revista aqui, acendi uma fogueira e coloquei a revista dentro da fogueira. Eu posso dizer que essa revista queimou para sempre, sim ou não? Não. Depende do sentido. Porque se eu disser que ela está lá queimando para sempre, eu não posso dizer isso, porque uma hora o papel vai acabar. Mas eu posso dizer que ela foi queimada para sempre. Por quê? Porque essa revista vai deixar de existir depois que ela passar pelo fogo. E dependendo da intensidade do fogo, qualquer coisa, qualquer elemento que você colocar lá, vai chegar um momento que vai ser completamente consumido e vai deixar de existir para sempre. Então, o sentido de fogo eterno na Bíblia é um fogo que consome aquilo que foi colocado lá dentro por toda a eternidade. Ou seja, aquilo vai deixar de existir. Ok? Vai deixar de existir. Apocalipse 14, 9 a 12. Agora a gente consegue entender o que a terceira mensagem angélica está dizendo. Quando ela fala, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Veja a linguagem. O que sobe para todo sempre? A fumaça. A fumaça é o produto da combustão, o produto da queima. Então, a terceira mensagem angélica nem diz que a pessoa vai queimar para sempre. Depois tem essa expressão que nós já vimos na Bíblia, nem de dia, nem de noite. Ou seja, é uma expressão que indica que o castigo que os ímpios receberão é um castigo que vai durar para sempre. É um castigo que terá um efeito eterno. Nunca mais aquelas pessoas que forem para o lago de fogo e enxofre existirão. Nunca mais Satanás e seus anjos, quando forem lançados no fogo e enxofre, existirão. Nunca mais. O efeito disso tudo é eterno. João não está falando sobre a duração do fogo, mas sobre as suas consequências. E ali eu coloquei uma imagem de um papel queimado, né? Vira cinzas. Acabou. Não tem mais. Não tem mais como você pegar aquilo de volta. O fogo é de consequências eternas. E a gente pode ver essa passagem de Isaías, por exemplo, 34, 9 e 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração, será assolada e para todo sempre ninguém mais passará por ela. Veja, essa aqui é uma descrição de um fogo literal no tempo de Isaías. Mas esse fogo não está mais lá. E veja que essa expressão, nem de dia nem de noite se apagará, João pegou emprestado para o Apocalipse daqui. A intertextualidade. Ok? Enquanto durar a ação, é isso que a gente está pensando, é isso que os escritores bíblicos estão pensando. Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amigos, Satanás ficará
para sempre, de dia e de noite, acusando a gente? Não. Vai ter uma hora que ele vai ser destruído. Mas veja mais uma vez que essa expressão de dia e de noite é uma expressão que se relaciona enquanto durar aquela ação. Ok? Muito bem. 3 conclusões importantes. A visão tradicional de inferno depende de uma visão dualista do ser humano, que separa alma e corpo. A visão tradicional depende de uma visão literal das passagens simbólicas, essas que nós estamos lendo. E a concepção tradicional de inferno não fornece uma explicação racional para o fato de a justiça divina infligir castigo eterno para quem cometeu pecados por um curto espaço de tempo. A pessoa pecou por 80 anos e vai pagar a eternidade toda? Não há justiça nisso, não há lógica nisso. E essas são verdades inquestionáveis da Bíblia. É verdade que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os pecadores vão morrer, todos, a não ser que eles estejam vivos por ocasião da volta de Jesus e salvos. Mas o salário do pecado é a morte. Mas tem uma partícula adversativa ali. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E João 3,16 arremata isso. Porque Deus amou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigos, o inferno é real, só não é eterno. Vai chegar um momento em que todos os perdidos serão lançados juntos com Satanás e seus anjos num lago de fogo e enxofre. Mas aquilo ali vai ser o momento de eles serem consumidos. Vai ser rápido e o mal vai se extinguir. Bem, você de casa não precisa ter medo de ser consumido para sempre, queimar para sempre no inferno por 2 motivos. Primeiro, porque a doutrina do inferno eterno não é bíblica. E o segundo motivo é porque há salvação para você. Você entende isso? O salário do pecado é a morte, sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus quer dar para você vida eterna de graça. E você só precisa entregar a vida a Ele. Você não sofrerá um castigo eterno se a sua vida estiver nas mãos de Jesus. Entregue-se nas mãos de Jesus agora, enquanto você ouve esse hino. Menor que a mão de um homem, silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou, arco-íris no breu, anjo escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande, agora já grande, reluz a vitória, e anjos dão glórias a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e que majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre.
sempre. O clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação, erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vem pra buscar, vem resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que um dia criei. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre, é pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. O inferno não é para sempre. Mas a volta de Jesus e a vida dos salvos, essa sim, essa é para sempre. Você quer um para sempre real na sua vida? Então aceite Jesus como seu Salvador, entregue a vida a Ele e nós vamos desfrutar da presença real dEle, da presença física dEle para sempre. Eu gosto muito do texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 4. É um texto que está na Bíblia localizado depois do milênio, quando Jesus já retornou para a terra, está retornando para a terra com os salvos, dentro da cidade santa. E aí a Bíblia diz assim: e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Você não gostaria de viver num lugar sem choro, sem lágrima, sem tristeza, sem luto? Um lugar no qual nós nunca mais teremos que nos despedir das pessoas que nós amamos, nem para ir para outro país e nem por causa da morte. Você de casa tem sofrido porque perdeu alguém para a morte? Bem, essa pessoa está lá inconsciente, esperando o dia do acerto de contas com Jesus. Mas você ainda está vivo, viva,
Você pode hoje ter a oportunidade de transformação de vida. Jesus quer transformar a sua vida e entregar para você a verdadeira eternidade, a eternidade ao lado dele. Pode ser sua, se você quiser. Que tal pedir isso a Jesus comigo em oração? Feche seus olhos. Pai, nós queremos a eternidade contigo ao teu lado. Obrigado, Senhor Deus, por nos oferecer isso de graça. E, Senhor, humildemente, nós aceitamos essa eternidade. Nós aceitamos a sua salvação e queremos viver contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém.